Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Retomamos hoje o nosso momento de retiro espiritual. É um retiro espiritual para nos ajudar no nosso caminho quaresmal pascal. A proposta é a gente meditar sobre o mistério pascal do nosso Senhor. E eu gostaria de convidar você junto, para a gente já entrar nesse espaço de oração, porque nós precisamos dar razão à fé que temos. Talvez as grandes dificuldades da gente acreditar é a gente não saber do que acredita. Aí os ventos vêm e vão levando. Um diz isso, outro diz aquilo, e a gente vai se deixando envolver pelos disse-me-disse em relação à fé. Por isso eu quero convidar você a juntos a gente começar a entrar no espaço da nossa fé. Precisamos conhecer. Nós não podemos perecer por falta de conhecimento. E o Senhor está dando a nós a possibilidade, nesse tempo quaresmal, de a gente ter a possibilidade de conhecer. Então nós vamos partir do princípio de que, para falar do mistério pascal, não dá para falar do mistério pascal sem usar a Sagrada Escritura em nenhum momento. E eu gostaria de começar falando a partir do prólogo, não é? Do início da caminhada do povo de Deus, lá nos Atos dos Apóstolos. Vou continuar me apoiando muito no material do Padre Alfeu Piso, claro, né? Nosso mestre, para falar do querigma. O núcleo de tudo isso é o querigma. Então vamos lá. O querigma não proclama ideias gerais da verdade ou verdades abstratas. Vejam, o querigma não proclama ideias gerais ou verdades abstratas, mas ele anuncia um fato histórico e proclama uma pessoa e seu acontecimento total. Quero repetir isso aqui para ficar bem claro para nós. Olha, o querigma não proclama ideias gerais ou verdades abstratas, mas ele, o querigma, anuncia um fato histórico. O que é um fato histórico? Aconteceu o evento. O evento existiu. E proclama uma pessoa e um acontecimento total dessa pessoa. Qual é a pessoa? Jesus Cristo. O grande conteúdo de fé é Jesus Cristo. Conteúdo. Então não dá para a gente falar do mistério pascal sem falar de Jesus Cristo, porque ele é o mistério pascal. Entende? Ele é o mistério pascal. Logo, o núcleo central e fundamental desse querigma é constituído pelo acontecimento da morte e ressurreição de Jesus. E se manifesta explicitamente na confissão de fé, lá do livro de Coríntios, né? Quando Paulo diz que ele
proclama Jesus e Jesus crucificado, que é o mesmo ressuscitado. Padre, isso não parece óbvio? Parece. Mas será que a gente sabe disso mesmo? É tão óbvio que se torna claro demais e a gente deixa passar desapercebido? Vocês estão compreendendo isso? Por isso, a ressurreição do crucificado é o fundamento decisivo e o conteúdo principal da primitiva pregação da fé da igreja. Qual era o conteúdo principal da pregação da fé da igreja? A ressurreição do crucificado. Isso aqui para eles era muito claro, muito nítido, muito... Não deixava margem para dúvidas, entende? Não deixava margens para dúvida. O ressuscitado, que é o mesmo crucificado, era o conteúdo da pregação. Então Paulo dizia: a minha pregação é Jesus e Jesus crucificado. A ressurreição de Jesus e sua morte é tanto para Paulo como para Pedro o centro da mensagem salvífica. Padre, isso não é óbvio? É, mas nós sabemos disso. Mas nós vivemos isso aqui no cotidiano da vida. Revelam e confirmam a profundidade e a totalidade de todo o mistério de Jesus Cristo. Veja a importância dessa fala. Esse conteúdo, a ressurreição do crucificado, revela e confirma a profundidade e a totalidade de todo o mistério de Cristo. Logo, todo o mistério de Jesus Cristo, ele está centrado no mistério da paixão, morte e ressurreição dele. Isso aqui é o centro do mistério pascal. O que nós estamos nos preparando nessa quaresma, o que nós estamos nos preparando nesse tempo, é nos preparando para rezar e vivenciar o mistério pascal de Cristo. Esse mistério pascal é a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Aqui está o núcleo central de toda a pregação da igreja. Toda a pregação da igreja, ela se centra nesse grande mistério. É daqui que emana tudo. Não só o anúncio do ressuscitado, mas o anúncio do crucificado que foi ressuscitado. Anúncio de Jesus de Nazaré, que vós matastes, mas Deus o ressuscitou. Esse é o conteúdo. Não tem outro conteúdo. O aprofundamento da nossa fé é aqui. E não pode ser em outro lugar. Tudo emana daqui. Se o ressuscitado remete para o último, para a glória, o crucificado remete para a dimensão histórica. Presta atenção. Se o ressuscitado remete para o último, para o definitivo, para a glória, o crucificado nos leva para a dimensão histórica, isto é, para o reino, porque põe a questão de sua vida e sua morte. Essa é a grande questão. Logo,
o mistério apostólico está intimamente ligado à exigência de ter participado da campanha de Jesus, da companhia de Jesus. Todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nós, a começar do batismo de João, até o dia em que do nosso meio foi arrebatado, só pode exercer, olha que legal, o mistério apostólico quem é testemunha. Isso vale também para hoje. O serviço apostólico, missionário e pastoral deve partir da experiência do ressuscitado. Aqui a gente encontra, muitas vezes, as grandes teimosias das pessoas, em referente a tantas coisas. Sabe por que as pessoas teimam? Isso vale para quem está na igreja há 1 ano, 10 anos, 1 mês. É preciso que seja feita uma experiência profunda com o ressuscitado. A experiência profunda com o ressuscitado faz a gente mudar a forma de pensar e de agir. O que equivale a partir da experiência eucarística da comunidade. A experiência com o ressuscitado equivale à experiência eucarística comunitária. Como é bonito isso, né? Como é bonito a gente poder perceber que essa experiência com o ressuscitado, ela é tal qual a experiência eucarística comunitária. Esse acontecimento constitui a base, o fulcro da mensagem neotestamentária. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ele ressuscitou. Por isso a nossa fé não é ilusória, não é vã. E a nossa experiência com o ressuscitado transforma a mim e a você. Faz de nós outras pessoas. Quando todo ano a igreja para pensar nessa experiência com o ressuscitado, a igreja para pensar nisso, é porque ela quer como que renovar cotidianamente ou anualmente essa experiência nossa com Jesus ressuscitado. E essa experiência que se atualiza toda semana na celebração eucarística. Por isso que a gente tem que participar disso. Porque a cada missa nós temos a possibilidade de atualizar em nós o mistério pascal do nosso Senhor. E quem faz isso é Ele mesmo. É Ele que atualiza aquilo que na missa nós chamamos de anamnese. Ele vai trazendo para o agora, trazendo para o hoje, trazendo para o hoje da nossa vida essa experiência eucarística comunitária. E continua. Há diferenças entre as tradições querigmáticas, né, os textos de pregação e as narrações pascais dos evangelhos, que são irredutíveis e um todo homogêneo. Contudo, tudo converge para uma afirmação que depois da morte, Jesus apareceu a certos discípulos e demonstrou estar vivo e foi anunciado como ressuscitado dos mortos. Este é o centro em torno do qual gravitam as diferentes tradições.
Jesus ressuscitou e apareceu a alguns. Depois nós vamos falar mais para frente dessa coisa da experiência com o ressuscitado. Mas vamos lá para a gente compreender. Depois do escândalo da cruz, os discípulos, apóstolos, passaram a anunciar que o crucificado foi ressuscitado por Deus. Está vivo. Depois da cruz, os discípulos fizeram uma experiência tão grande com o ressuscitado que eles passaram a anunciar. Nós nos lembramos que no evento da prisão de Jesus, todos foram embora. Aos pés da cruz não tinha ninguém, a não ser de João, Maria, a mãe dos filhos de Cleofas e o discípulo amado. Só. Mas ninguém. Todo mundo foi embora. O que fez esses homens voltarem? O que fez esses homens e essas mulheres voltarem foi a experiência com o ressuscitado. Em que contexto de vida dos discípulos se apresenta a proclamação do ressuscitado? Uma pergunta boa, não é? Não foi certamente num momento de euforia, de segurança e de certeza. O contexto psicológico em que se situavam os discípulos, em nada favorecia uma simulação de mudança que os envolveu, nem favorecia a invenção de sua mensagem de risco, nem poderia esperar sucesso, lidando com uns que todos sabiam foi crucificado. Isso aqui é importante para nós, porque o contexto da experiência do ressuscitado que os discípulos tiveram era um contexto de dor, de sofrimento, de desengano, desalento. Imaginem, minha gente, que aquele homem em quem eles tinham apostado todas as fichas, agora estava morto. O contexto psicológico era um contexto totalmente ao contrário para se falar de ressurreição. Não havia possibilidade, de se falar em ressurreição. Não tinha espaço para isso. O contexto psicológico era de dor, de sofrimento. A ressurreição é proclamada, vinculada à morte de cruz. E uma trágica experiência de um fim de esperança. É dentro dessa realidade aqui que aparece a questão da ressurreição. Dor, sofrimento, tristeza, desengano, desesperança. Aparece aqui. A ressurreição e a ressurreição do crucificado Jesus de Nazaré, a morte de Jesus parecia não só ter enterrado a esperança, olha que coisa interessante, não parecia ter, não só apenas ter enterrado a esperança de libertação, mas até destruído a primeira fé dos discípulos. Eles estavam, e aqui a gente pode se lembrar, por exemplo, do caminho de Emaús. Como estavam os discípulos, de Emaús? Totalmente desesperançados. Foi embora. O que é que eu vou ficar fazendo aqui? A minha esperança foi pendurada na cruz, enterrada para 3 dias já. Foram embora. Então o contexto do evento ressurreição era sempre um contexto controverso. Não dava para eles idealizar que aquele homem agora ressuscitou, esconder o corpo, e alguns vão dizer. Olha lá. Marcos não faz o menor esforço para ocultar a terrível solidão
do final de Jesus. Os discípulos o abandonam. Capítulo 14 de Marcos. Jesus está abandonado, sozinho, entregue. Acabou. Não tem mais nenhum fio de esperança. Aquele homem foi abandonado. Na crucifixão, só algumas mulheres olham de longe. Quem sepulta Jesus é José de Arimateia, que nem discípulo era. Já pararam para pensar nisso? Jesus tinha um grupo dos 12, os apóstolos, e tinha um grupo maior, os chamados discípulos, que era 72. Esse povo não estava com Jesus. Quem enterrou Jesus foi um tal de Arimateia. Olha a situação em que se encontrava o nosso Senhor. E mais ainda, olha a situação em que se encontrava o desespero desses homens e mulheres que estavam atrás de Jesus. A esperança terminou. Esperança. Que esperança? A fuga. Fugiram. Os homens e os discípulos fugiram. Fuga plausível, até pois o fato do crucificado tinha para eles um significado terrível. O juízo condenatório de Deus contra Jesus. Esse homem, Deus o condenou. Nós encontramos isso lá em Deuteronômio. Né? Tudo levava a crer que Deus tinha assinado o projeto dos adversários de Jesus. E os adversários estavam compreendendo exatamente isso. Porque Jesus era um homem que tinha muita força na palavra. Ele não tinha medo de chamar fariseu de hipócrita, ele não tinha medo de falar que os mestres da lei eram sepulcros caiados. Então ele tinha, dentro do seu caminho, uma gama de adversários. E no primeiro momento, fica perceptível que os adversários venceram. Matou. Acabou o problema. Os discípulos fogem, decepcionam-se. Lembra dos discípulos de Emaús? Estava com medo. E a entrada do sepulcro já estava selada com a pedra. Isso aqui tem um significado importante, gente, quando fala da pedra em cima do sepulcro, porque quando eu quero terminar um assunto, eu digo para a pessoa, vamos colocar uma pedra em cima disso aqui? A pedra colocada em cima do sepulcro queria dizer, acabou. Esse homem gerou muito problema, esse homem falou contra as autoridades, mas acabou. Pedra em cima, acabou o problema. Jesus estava sendo tratado como um cadáver. Afinal de contas, já faz 3 dias que já está ali mesmo. Um cadáver. Mais um que morreu. Mais um que se dizia Messias que morreu. Porque apareciam muitos Messias, né, nós sabemos. Muita gente falou de libertação, muita gente apareceu, muita gente assim. Quero dizer que acabou o problema. Pronto. Mas poucos dias depois da morte, após a fuga e a decepção, acontece algo novo. Rompe-se o medo, a tristeza e a dispersão. E eles mesmos anunciam corajosamente: Deus o ressuscitou dos mortos. Minha gente, de onde veio isso?
Se aqueles mesmos homens tinham fugido, aqueles mesmos ficaram fechados em casa, aqueles mesmos tinham voltado à vida antiga, qual foi o evento novo que fez com que aqueles que estavam com medo passassem a anunciar corajosamente a ressurreição, se tudo levava a crer que nada disso poderia acontecer? Qual foi a motivação? Qual foi o impulso? Que raio de experiência eles tiveram que mudou da água para o vinho? Então é importante essa reflexão, minha gente, porque se a gente não fizer, a gente vai continuar tendo uma fé muito frívola, muito efêmera, muito vento me leva, batata na areia do rio. É essa reflexão que eu gostaria que você fizesse. Que experiência foi essa que fez com que aqueles homens que estavam com medo, que fugiram, que trataram como um cadáver, e agora começaram a dizer que Deus o ressuscitou? Toda essa mudança não pode ser explicada sem mais como tentou a teologia racionalista lá do século passado, a teologia da desmitologização e existencial do nosso século. A ressurreição de evento passaria a ocupar apenas o lugar da significação. Explicar-se a mudança operado nos discípulos ou por alucinação coletiva, por exemplo. Ou como interpretação do procedimento da causa de Jesus, ou como apelo a uma existência autêntica. Última. Veja, começam a tentar surgir explicações. Mas é preciso que a gente aprofunde mais. Não foi uma alucinação coletiva? Não foi. Então vamos lá. Quando os discípulos de Jesus anunciaram a ressurreição, eles não estavam criando uma nova categoria de linguagem religiosa, mas dando sentido novo e pleno a uma categoria já existente no vocabulário religioso do povo de Deus. O povo de Deus já compreendia a dimensão da ressurreição. Tanto é que os fariseus acreditavam na ressurreição. Quem não acreditava no evento da ressurreição eram os saduceus. A diferença é que os fariseus da época não acreditaram que Jesus é o ressuscitado. Não acreditaram que aqueles homens tiveram uma experiência com Jesus, que Deus o ressuscitou. Ideias e expectativas de ressurreição já circulavam na cultura religiosa da época. E daí vem a questão: o que pensavam e contemplar os contemporâneos de Jesus sobre a ressurreição? A ressurreição dos mortos fazia parte das esperanças de Israel. Onde está a novidade da ressurreição de Jesus? Se a ideia de ressurreição não era estranha era a ideia de um Messias crucificado. Isso aqui é importante para nós. Extremamente importante. Eles não iam conseguir conceber que o Messias seria crucificado. Para eles isso aqui era impossível. Não dá para conceber Deus morrer. Não dá para conceber o grande libertador morrer. Por isso que a ideia de ressurreição referente a Jesus de Nazaré
Jesus Cristo, era muito complexa. Porque não conseguiam conceber o Messias crucificado. No evento ressurreição, eles concebem um Messias que é suntuoso, que vem sobre as nuvens, como diz na própria Sagrada Escritura. É isso que a gente precisa compreender. E nessa compreensão, a gente vai dando passos e a gente vai compreendendo a nossa fé. A fé vai começando a ter sentido. Eu vou começando a acreditar num Deus que é puro amor. E é tão puro amor que ressuscita o Filho para que a gente tenha vida e tenha vida plena. Onde está a novidade da ressurreição de Jesus? Se a ideia de ressurreição não era estranha era a ideia de um Messias crucificado, afirmar a messianidade de um crucificado e garantir essa messianidade pela ressurreição não deveria ser fácil, nem para os pregadores, nem para os ouvintes da pregação. Não era uma coisa fácil naquele tempo. Ainda não é hoje. Ainda não é hoje. A gente tem muita dificuldade de compreender o ressuscitado. Você sabe, você que está rezando, fazendo esse momento conosco, né, participando conosco dessa hora, a gente sabe disso. Por isso que esse aprofundamento da fé, ele é importante. Porque ainda hoje, 2000 anos de história passaram, e muita gente tem dificuldade sobre a questão do ressuscitado, da ressurreição. É bem mais tranquilo e bem mais fácil a gente poder perceber uma experiência com Jesus morto. Tanto é que a sexta-feira é assim, né? Sexta-feira é assim. Então nós queremos abrir a nossa mente para compreender que Jesus ressuscitou e está vivo. Jesus foi ressuscitado pelo Pai e está vivo. Respondendo a essas questões, nós nos colocamos no contexto ideológico e cultural, em que a ressurreição de Jesus foi anunciada. Já vimos que o contexto psicológico não era nada favorável, né? Nada. E para responder à última questão, tomamos por base 3 autores, cujas ideias vamos costurando no decorrer da nossa exposição, sem citar, claro, a cada momento a sua bibliografia. Então vamos nessa. Para a gente dar passos, né, eu quero procurar sair desse encontro com o máximo de certeza possível e com o mínimo de dúvida possível. Antes de mais nada, é bom termos presente que a ideia bíblica da ressurreição nada tem a ver com a ideia grega da imortalidade da alma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para os gregos, a alma é imortal, a alma não morre. Aqui nós estamos falando de ressurreição, ou seja, alguém morreu e voltou a viver. E com o mito da morte e ressurreição dos deuses, lá na história das religiões, não é? Baal e tantos outros, não é? Também no judaísmo e no helenismo, não era estranho a ideia de arrebatamento atribuída a certos personagens da história. Aqui nós temos alguns que foram arrebatados, segundo a Bíblia. Por exemplo, Elias, né? Arrebatado. A crença de que Deus podia raptar a um homem, livrando-o deste mundo.
E todo judeu conhecia as narrações de Enoque, Elias, não é? A ideia da ressurreição, como foi anunciada pela igreja primitiva, nada tem a ver com isso. Não é isso, tá? Então a gente precisa compreender algumas coisas. Enoque, Elias, lá no Antigo, não é ressurreição. Foi um evento chamado arrebatamento. E em outros estudos, se Deus quiser, a gente pode aprofundar sobre isso. Mas a ressurreição, a ideia de ressurreição é outra coisa. A ideia da ressurreição, como foi anunciada pela igreja primitiva, nada tem a ver com isso. E muito menos tem a ver com a atual doutrina espírita de reencarnação, ou com as doutrinas históricas da metempsicose. O que é uma coisa e o que é outra, não é? A ideia de reencarnação é a pessoa que morre e ela reencarna novamente e volta à vida. Reencarna em outra pessoa. Depende da doutrina e até animais. A metempsicose é outra coisa, porque é uma reencarnação agora mental. Por isso a ideia de ressurreição não era estranha aos contemporâneos de Jesus. E estava presente nas esperanças do povo de Israel. Contudo, ela sofreu uma evolução. E qual foi essa evolução? Vamos compreender. No primeiro momento, quando se falava em ressurreição, se pensava na ressurreição coletiva de todo o povo no final dos tempos. Vai haver um grande evento e toda a nação vai ser ressuscitada. Essa era uma forma, atenção. A ressurreição como restauração escatológica do povo de Deus. Aquela ressurreição do fim último. Fim último de todas as coisas. Vai haver uma grande ressurreição de todos. A ressurreição pertencia à doutrina dos últimos acontecimentos. Certamente essa expectativa estava presente na compreensão messiânica que os discípulos tinham a respeito de Jesus. E aqui a gente já vai esclarecendo, né? Que parece que essa compreensão era a compreensão que os discípulos tinham a respeito da ressurreição de Jesus. Tá? Mas vamos aprofundar. Na época dos Macabeus, se dá um passo à frente. A perseguição e a experiência do martírio colocam de modo agudo o problema da retribuição individual. Uma certeza se impõe. Deve-se esperar o reino de Deus e o triunfo final do povo, dos santos do Altíssimo. Isso aqui é ponto passivo. Tem algo além disso aqui. Esse algo que existe além disso aqui é o reino de Deus. É o triunfo final do povo. E nós estamos falando do tempo dos Macabeus, lembra? Aquela porção de pessoas que morreram, que a mãe teve que rezar pelos filhos, né? Enfim, toda aquela história que nós já conhecemos. E os santos mortos pela fé, o que será deles? Um grande número dos que dormem na região do pó despertarão. Esses são para a vida eterna, outros para o opróbrio e o horror eterno. A doutrina da ressurreição tornou-se patrimônio comum no judaísmo, com exceção de algumas seitas dos saduceus. Ela acaba sendo esperada não só como um acontecimento referente a todo o povo, mas também de indivíduos. Aqui ela já dá um salto de qualidade. Lembra que há uma evolução? Porque parecia que era algo
coletivo de um povo todo, mas agora também eles começam a compreender que a ressurreição ela é individual. Ela não é algo coletivo, mas ela é algo individual. Analisando a ressurreição na apocalíptica do Antigo Testamento, principalmente lá em Isaías 26 e Daniel, acha que pode oferecer os seguintes resultados. Olha que legal. Pode-se afirmar que há argumentos em favor de uma ressurreição física, não só promessa de uma ressurreição racional, e há argumento de que uma visão puramente racional se supera pela ideia de uma ressurreição universal. Então não dá para a gente pensar, por exemplo, que somente há uma ressurreição mental, segundo ele, né? A morte não é o fim último para quem a possessão de Javé, para quem é possessão de Javé, para quem é possuído por Javé, para quem é de Deus. Não se explicaria uma ressurreição racional ou universal sem a afirmação de uma ressurreição física. Então não daria para pensar, segundo essa questão, pensar numa ressurreição racional sem pensar na física, porque a pessoa é inteira. Não existe pessoa pela metade, existe pessoa toda. Essa ressurreição será a demonstração definitiva da glória de Deus e de seu domínio sobre a história e seu senhorio sobre a vida. Logo, a teologia apocalíptica conhece a Deus como Senhor da história e Senhor da vida. Por isso a ressurreição ela é plena. Porque o Senhor, Ele é o Senhor da totalidade. Ele é o Senhor da plenitude. Ele é o Senhor da vida toda, da pessoa toda. Por isso, quando os discípulos de Jesus pregam que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, pregam a partir dos pressupostos judaicos, que na ressurreição de Jesus começou o final dos tempos. Um mundo novo. Com a ressurreição de Jesus agora se desenha o mundo novo. Na carta aos Hebreus a gente vai encontrar a expressão na plenitude dos tempos. E nessa plenitude dos tempos, o que é isso? O evento ressurreição. É o grande mistério pascal do nosso Senhor. Isso aqui é plenitude dos tempos. Não é? É o mundo novo que se impõe. É o mundo novo que aparece. Usando uma categoria já conhecida e mostrando a realização de uma esperança, mas num sentido inteiramente novo e provocativo para os contemporâneos. O novo é: o crucificado é o mesmo ressuscitado. E para eles era impossível. Não dava para pensar no Messias que morresse. Esse é o novo. O ressuscitado é o mesmo crucificado. E é esse que nos é esse e nesse que nós devemos acreditar. É dentro desse quadro ideológico que se dá o anúncio da ressurreição de Jesus. E veremos a seguir em que sentido a ressurreição foi anunciada. E eu gostaria de não me delongar muito, porque eu gostaria de falar da ressurreição amanhã, a partir desse evento histórico e suas representações. Porque é importante a gente querer conhecer isso aqui. Você e eu, amanhã, às 8 horas da noite, nós vamos aprofundar o evento ressurreição. Você pode deixar a sua pergunta, porque a gente tem dúvida mesmo.
Nós temos muitas dúvidas sobre isso. E tanto mais nós nos aprofundamos, mas vai clareando a nossa mente, mais a gente vai acreditando com fervor. E a gente vai se afastando daquilo que não é verdadeiro no que se refere à nossa fé. Isso aqui é importante, viu? E eu encerro com esse texto do início dos Atos dos Apóstolos, que é importante para iluminar o evento de ressurreição que nós estamos falando. Olha só. No meu primeiro livro, prezado Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu. Antes disso, por meio do Espírito Santo, ele deu instruções aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de sua paixão, com muitas provas, olha que interessante, depois de sua paixão, com muitas provas convincentes, Jesus apresentou-se vivo a eles. Depois da paixão, com muitas provas, Jesus apareceu vivo a eles. Durante 40 dias foi visto por eles e falou-lhes a respeito do reino de Deus. Olha as novidades da ressurreição aparecendo. As novidades da ressurreição vão aparecendo com esses termos, né? Reino de Deus, apareceu vivo, 40 dias. E estando com eles numa refeição, deu-lhes a instrução: não se afastem, deu-lhes, cadê? Não se afastem de Jerusalém, mas esperem aquele que foi prometido pelo Pai e que vocês ouviram de mim. João Batista batizou com água, mas dentre vós, dentro de não muitos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esta é a grande promessa. E esta promessa se realiza. Por isso, encerrando esse momento nosso aqui, pensando em tudo aquilo que nós refletimos e vamos continuar refletindo no nosso estudo sobre o mistério pascal do nosso Senhor, nós queremos aprofundar a nossa fé para a gente compreender que nós não acreditamos em algo abstrato, sem vida e sem corpo. Nós acreditamos em alguém vivo, com vida, com corpo, e que responde por um nome: Jesus Cristo, o Messias esperado, o mesmo que foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Boa terça-feira a todos. Vamos rezar e confiar tudo isso a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Mateus Apóstolo, rogai por nós. E desça sobre vós, sobre a sua família, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, e São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, fiquem todos com Deus, compartilhem com todo mundo e vamos aprofundar a nossa fé.